E aí pessoal, tranquilinho, beleza? Hoje no nosso vídeo do Só Estudar, mas antes deixa eu me apresentar. Eu sou o Lucas Gabriel e dou aulas particulares de matemática, química, física e biologia. E se essa é a primeira vez que você está assistindo nossos vídeos, por favor, deixe o seu like ou o seu dislike. E se você por acaso não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal e ative o seu sininho para que você possa receber as nossas notificações. Não custa nada, é só você dar um clique e você vai fazer parte do nosso grupo Só Estudar. Bom pessoal, hoje a nossa aula será de matemática. Hoje vai ser um conteúdo, na verdade, um conteúdo somente de exercícios, ou seja, é uma aula de matemática de só exercícios, referente à nossa última aula que foi de regra de 3. É como eu sempre faço. Dou uma aula de conteúdo, logo em seguida faço uma aula apenas de exercícios. Caso haja necessidade de fazer mais exercícios ou de fazer uma explicação um pouco mais incisiva referente a alguma matéria, é só vocês deixarem nos comentários, vou responder e preparo uma aula justamente para isso. Beleza? Então, sem mais delongas, na nossa aula de só exercícios, vamos então começar a praticar o nosso conteúdo de regra de 3. Bom, galera, eu sei que o conteúdo de regra de 3, né, a matéria de regra de 3, ela serve para muita coisa. Ela salva a nossa vida basicamente para fazer muitos exercícios que a gente consegue pensar em deduções de proporção, razão, que por sinal será o próximo conteúdo que vamos abordar. Porque a regra de 3, ela é muito relacionada com a questão da razão e proporção, né? Então, para não deixar uma coisa tão vazia do conteúdo de regra de 3, a nossa próxima aula de matemática será de razão e proporção. Então, a gente vai dar aquele aproveitamento em relação ao conteúdo para garantir que você que está assistindo esse vídeo possa desenvolver-se e estudar outras matérias e tudo mais. Claro, se você quiser ainda continuar assistindo os vídeos no Só Estudar, a gente vai chegar em matérias mais avançadas. Mas é como eu sempre falo, no passo a passo a gente consegue. Firmeza? Bom, nossa aula de só exercícios, então vamos começar a fazer o nosso primeiro exercício. Lembrando que eventuais dúvidas, deixe nos comentários e coloque o tempo do vídeo para que eu possa ver e ajudar você. Tranquilo? Vamos lá, primeiro exercício, pessoal. Aqui, ó. Esse é exercício comum de regra de 3, né? Lembrando que eu não vou abordar questões mais complexas agora, tá? A minha principal preocupação é justamente pegar o básico para fazer com que você que está assistindo, né? Você pode estar no nível médio, você pode estar no fundamental, ou até mesmo no superior, ou ter largado a escola, por exemplo, mas que você possa pegar a manha logo do início e quem sabe progredir ainda mais aonde você estiver estudando. Vamos lá, primeira questão. Para alimentar o seu cão, uma pessoa gasta 10 quilos de ração. É sempre bom a gente fazer isso daqui, ó. Marcar os valores que a questão nos dá. 10 quilos de ração a cada 15 dias. Lembra que a gente viu que regra de 3 a gente trabalha com grandezas. Só aqui nessa parte a gente já consegue entender quais são as nossas grandezas. Mas vamos continuar. Qual a quantidade de ração consumida por semana, considerando que por dia é sempre colocada a mesma quantidade de ração? Ou seja, partindo do princípio que é sempre colocada a mesma quantidade de ração. Lucas, como que a gente vai pensar nisso? Vamos tentar dissecar essa questão para ver se a gente pega a manha. Para alimentar o seu cão, uma pessoa gasta 10 quilos de ração a cada 15 dias. Vamos anotar as nossas informações para que tudo possa ficar mais claro. Lembra que eu falei para vocês que só na primeira parte a gente consegue já perceber quais são as grandezas que nós estamos trabalhando. Então, vamos lá. Nós temos uma grandeza aqui, ó, que é a quantidade de dias. Ou seja, é sempre bom a gente fazer isso daqui, ó. Dias. A gente tem uma grandeza aqui que é a quantidade de dias. Show de bola? Então, só um minutinho. Então,
essa é a nossa primeira grandeza. E ele já nos informou uma quantidade de dias, que foi de 15. Certo? Aí vamos lá. Ele gasta uma quantidade de 10 quilos de ração. Ou seja, quantidade de ração. Ou seja, a nossa outra grandeza que nós estamos vendo aqui no enunciado é a quantidade. Vou botar uma palavra abreviada aqui, ó. De quantidade de ração. Quantidade de ração. Que é de quanto que ele falou pra gente, ó? 10 quilos. De 10 quilos. 10 quilos. Show de bola? Aí vamos lá. Qual a quantidade de ração consumida por semana? Por semana, considerando que por dia é sempre colocada a mesma quantidade de ração. Ou seja, pessoal, ele quer saber qual é a quantidade de ração, ou seja, é um valor que desconhece que fica aqui embaixo. Lembrando, pessoal, que na primeira linha da regra de 3, nós sempre vamos ter, que sempre representa a totalidade, tá? A gente vai ver o conteúdo de razão e proporção, a gente vai entender isso com mais clareza, tá? Eu até recomendo que você vê essa aula e na próxima aula e depois você volte para você poder entender como é que é o raciocínio, tudo bem? E ele disse qual é a quantidade total de ração por semana. Gente, uma semana são quantos dias? Você sabe? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Total de 7 dias. 7 dias, ou seja, a quantidade por semana. Ele quer saber a quantidade de ração por semana, ou seja, a cada 7 dias que é consumida. Ou seja, tudo bem até aí? Olha só que interessante, pessoal, que é uma coisa que eu vou brincar bastante. Não brincar, que eu vou sempre falar para vocês. Olha só que interessante. Você concorda comigo que 7 para 15 teve um aumento, né? De 7 para 15? Então a gente tem esse comportamento aqui, ó. Que a setinha, que a gente tem uma setinha para cima. Significa que a quantidade de dias, ela cresce. Concorda comigo? Aqui a gente não sabe a quantidade de ração. Mas se vocês pararem para analisar, vocês concordam comigo que a quantidade ela tende a ser menor. Então você concorda comigo que o valor aqui vai ser menor do que 10 quilos. Então a gente sabe que o valor que vai estar aqui vai ser um valor menor do que 10. Consequentemente, é um valor que também aumenta. Então, o que isso quer dizer, Lucas? O que isso serve para a gente saber? Significa, pessoal, que são... Vou até colocar aqui uma observação. Significa, pessoal, que são grandezas diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais. Consequentemente, a gente vai ter, como a gente acabou de analisar aqui, que o valor aqui, ó, vai ser proporcional. Se aqui o valor é menor do que 15, o valor que vai estar aqui, consequentemente, vai ser menor do que a quantidade de 10 quilos. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos fazer os cálculos? Como é que vai ser para a gente resolver a matemática disso daqui? Simples. A gente vai fazer isso daqui, ó. Eu tenho 15 dividido por 7, que aqui representa a quantidade de dias, ela é igual à quantidade de rações, ou seja, eu tenho aqui, ó, 10 dividido por x. Olha, você que está assistindo esse vídeo, se você está meio assustado com essa letra x aqui, que eu sei que tem gente que não gosta de matemática com letras, a gente vai ter aulas de equação do primeiro grau, em que a gente vai trabalhar com mais tranquilidade a respeito disso, tá? Então, assim, não se assuste com o que você está assistindo agora, tá bom? A gente vai ter aulas específicas para isso, para que a gente possa trabalhar. Show de bola? Agora, o que a gente faz? Eu tenho aqui fração igualada a uma fração. Matematicamente, a gente faz isso daqui, ó. Faz uma multiplicação cruzada. Uma multiplicação cruzada, o famoso cruz-credo. O que isso quer dizer, Lucas? Eu vou pegar o 15 e vou multiplicar com x, que vai ficar 15 vezes x.
que vai ser igual a 7 vezes 10. 7 vezes 10. Isso é chamado de multiplicação cruzada. Na nossa aula de razão e proporção a gente vai trabalhar muito com isso, tá ok? 15 vezes x, pessoal, vai dar 15x. Correto? 7 vezes 10. Você que fez muita tabuada, você deve saber a resposta. 7 vezes 10 é 70. É só colocar um zerinho do lado do 7 que dá 70. Lucas, como é que a gente continua agora? Vamos lá. A ideia, isso daqui, ó, é do nosso conteúdo mais pra frente de equação do primeiro grau. Mas eu já vou dar um spoiler para vocês. A intenção, galera, é isolar essa letra x aqui. Ou seja, o 15 está multiplicando com x como está mostrando na linha anterior, concordam comigo? Então, a gente vai fazer a operação inversa desse 15 com x. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Ou seja, nós vamos deixar o x sozinho igual a 70 dividido por 15. Ou seja, o 15 no lado de um membro, né, ele está multiplicando com x. No outro lado, ele vai fazer a operação inversa com 70, que vai ser o quê? A divisão. Tudo bem? Eu peguei o 15 que está multiplicando com x, passei para o outro lado, dividindo 70, que é o que está acontecendo aqui. Eu vou confiar que você vai fazer a divisão manualmente, mas para a gente não perder tanto tempo, a gente vai chegar numa resposta exata de 4,666, né? A gente vai chegar num valor infinito aqui. Que isso daqui é aproximadamente, esse igual com o tio em cima significa aproximadamente, tudo bem? Posso dedicar uma aula justamente para falar a respeito desses sinais, ok? Que é aproximadamente a 4,7 o quê? Quilos. Quilos de quê? Quilos de ração. Olha só que legal, pessoal. Lembra que eu falei com vocês no início? O valor é menor do que 10. O valor tende a ser menor do que 10 porque são grandezas diretamente proporcionais. Nossa resposta, portanto, é 4,7 quilos. É um número menor do que 10 aqui, ó. Porque são grandezas diretamente proporcionais. Então a gente já tem uma segurança de que tipo de resposta que nós vamos alcançar. Tranquilo? Eventuais dúvidas, deixe nos comentários do vídeo que vou responder a você. Beleza? Bora pro segundo exercício, então? Partiu! Opa! Quase dei spoiler do terceiro. Vamos lá. Segundo exercício, pessoal. Uma torneira enche um tanque em 6 horas. Né, como a gente está vendo aqui. Quanto tempo o mesmo tanque levará para encher se forem utilizadas 4 torneiras com a mesma vazão da torneira anterior? Ou seja, vamos fazer aquela nossa análise cautelosa do que é a nossa questão? Vamos lá. Uma torneira enche o tanque em 6 horas. Ou seja, enche o tanque em 6 horas. Aqui a gente já consegue ver uma grandeza. Mas vamos lá. Quanto tempo o mesmo tanque levará para encher se forem utilizadas 4 torneiras? Ou seja, temos uma outra grandeza com a mesma vazão da torneira anterior. A gente está vendo aqui duas grandezas, que é o quê? A quantidade de tempo e a quantidade de torneiras. Ou seja, pessoal, a gente está vendo duas grandezas aqui, a gente já consegue fazer aquele nosso esqueminha como fizemos na questão anterior, não é verdade? Então, ó, vamos lá. Vamos começar aqui a anotar. Nós temos o nosso tempo que é dado em horas, tá? Que é sempre importante a gente lembrar das unidades que estamos trabalhando, beleza? Vamos aqui. Vamos lá. E nós temos a quantidade, o número de torneiras. Número de torneiras. Que está bem aqui. Vamos lá. Ele começou a mencionar a respeito da quantidade, que uma torneira, ela leva para encher um tanque 6 horas. Ou seja, meus amigos, vamos lá. 6 horas. 6 horas. Eu ia deixar só o número, mas tá bom. Eu vou deixar a unidade aqui. E ele disse que em 6 horas, ele fala que ele quer encher
uma quantidade de torneiras, ou seja, ele quer saber quanto tempo, ou seja, a gente não sabe a quantidade de tempo que ele exige, quanto tempo ele quer, quanto tempo, né, que vai levar o mesmo tanque para encher se forem utilizadas 4 torneiras. Galera, muita atenção agora. Uma torneira para encher um tanque leva 6 horas, ou seja, uma torneira ela leva 6 horas para encher um tanque. Concordam comigo? Aí ele quer saber quanto tempo que ele vai gastar para encher que vai ser para encher se usar 4 torneiras. Ô Lucas, agora deu uma complicada aqui. Os números não estão bem distribuídos como na questão anterior. O que a gente está vendo aqui? É o que a gente vai ver agora. Vamos pegar a nossa caneta azul para a gente analisar isso daqui com calma. A gente está vendo que esse valor aqui, ó, ele tem um valor X e tem o seu valor total é de 6 horas, não é? A gente tem uma quantidade de tempo e esse tempo vai chegar a 6 horas, que é a totalidade. Vocês concordam comigo que essa quantidade de tempo aqui, ó, ela aumenta. Ou seja, esse valor de X aqui, ele tende a ser o quê? Menor do que 6 horas. Porém, contudo, entretanto, todavia, não é assim que acontece com o número de torneiras. Olha só, 6 horas para encher um tanque. Ele quer saber quanto tempo vai levar para encher. Quanto tempo vai levar para encher o tanque usando 4 torneiras. Ou seja, o valor aqui, ó, reduz. Ou seja, pessoal, estamos trabalhando com grandezas. O quê? Vou fazer uma observação aqui, ó. Estamos trabalhando com grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, se a gente está trabalhando com grandezas inversamente proporcionais, existe uma coisinha que a gente tem que fazer que é muito importante. Nós precisamos fazer uma inversão desses valores. Como assim? O valor que está em cima vai ficar embaixo, o valor que está embaixo vai ficar em cima. Por que disso, Lucas? Para facilitar os cálculos e para os nossos cálculos fazerem sentido na hora da gente trabalhar com essa proporcionalidade. Isso é muito importante, que vai ser destacado na nossa aula de razão e proporção. Ou seja, aqui é menor do que no valor de baixo, a totalidade é menor do que o valor subsequente, consequentemente a gente vai o quê? A gente vai inverter, tudo bem? Isso só vai acontecer quando as nossas grandezas forem inversamente proporcionais. Como é que vai ficar nossos cálculos então, Lucas? É o que a gente vai ver agora. A gente vai pegar, vamos fazer a nossa fração aqui, ó, 6 sobre x, tudo bem? 6 sobre x é igual. Vamos inverter esse camarada aqui. Ia ser 1 sobre 4, só que a gente vai inverter. Então vai ser 4 sobre 1. Tudo bem? Vamos seguir o nosso mesmo esquema, que é multiplicar cruzado. Vamos destacar aqui o nosso famoso cruz credo, como muita gente costuma dizer. Bom, pelo menos na minha infância costumavam dizer assim. Tá? Então, ó, vamos lá. 6 vezes 1, 6. X vezes 4, 4x. 4 vezes x, x vezes 4 dá a mesma coisa, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Tudo bem? Show de bola? Então vamos lá. Esse 4 está multiplicando com x. A gente vai fazer a operação inversa dele no outro membro. Ou seja, vamos isolar o nosso x e vamos fazer que 6 esteja dividido por 4. 6 dividido por 4, vou confiar que você vai fazer isso no seu caderno. Não é aproximadamente, é um valor exato na realidade. Eu até cometi um erro aqui, ó. Desconsidere esse sinal de tio, esse tio aqui, ok? Que vai dar de 1,5 o quê? Horas, 1h30. Ou seja, a nossa resposta é de 1,5, 1h30. Tudo bem? Consequentemente, aqui na nossa grandeza de tempo, estamos trabalhando de fato com valores que são diretamente proporcionais, que é aumento. Mas aqui
Estamos trabalhando com situações em que faz com que as nossas grandezas sejam inversamente proporcionais. Tudo bem? Aqui, ó. 1h30. Tudo bem? Qualquer dúvida é só digitar nos comentários que vou responder a vocês. Tudo bem? Então vamos ir resolvendo mais um exercício. Peço desculpas por algum bug que aconteceu. Vamos resolver mais um exercício aqui para a gente finalizar a nossa aula de regra de 3, beleza? Então vamos lá. E foi! Nesse exercício aqui, pessoal, muito cuidado dentro da regra de 3. Por quê? Como vocês podem observar, além da questão evidentemente ser grande e tudo mais, o raciocínio que ela vai exigir de vocês é muito maior. Ou seja, requer um pouquinho mais de atenção, mas no passo a passo a gente consegue fazer, beleza? Então vamos lá. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo o escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos dos já existentes. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser de igual a... Bom, é muita informação, não é mesmo? Mas no passo a passo a gente consegue fazer, beleza? Vamos dissecar essa questão, vamos resolver essa questão no passo a passo para a gente não se perder, beleza? Vamos lá. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos, ou seja, ele tem uma capacidade, é uma grandeza, vocês concordam comigo? Já é uma característica que a gente já tem que representar aqui no nosso esqueminha. Então, ó, a gente tem, ó, capacidade. Show de bola? Vamos lá. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. Beleza. O escoamento da água é feito por 6 ralos. Já temos uma grandeza aqui, uma quantidade de ralos. E dura 6 horas. Né? E dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Né? Bom, já temos uma outra grandeza aqui também, ó, de 6 horas quando o reservatório está cheio. Isso daqui, ó, já é uma outra grandeza que a gente vai representar logo mais, ok? Nós temos aqui o número de ralos. Concordam comigo? Show de bola. E nós temos a quantidade de horas também que a gente viu aqui durante a questão, não foi? Mas vamos lá. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, ou seja, capacidade de 500 metros cúbicos. Nós temos aqui, ó, 900 metros cúbicos, nós temos 500 metros cúbicos, já temos os valores necessários dentro da nossa questão. Show de bola? Continuando. Cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas. Então a gente tem aqui, ó, nós temos a quantidade de horas. Ou tempo, né? Mas o tempo que é dado em horas, mas fica a seu critério como você quer representar. Tudo bem? Então, ó, vamos lá. Quando o reservatório estiver cheio, os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos ao já existente. A quantidade de ralos, ou seja, ele quer saber a quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Vamos lá. Nós temos aqui, inicialmente, um valor... Gente, prestando atenção agora. Como a gente está falando de escoamento de água, significa que é, né, a vazão de água. Então, vocês concordam comigo que quanto mais água está escorrendo, menor vai ser o volume que ela vai reduzindo o seu volume. Ou seja, ela começa de um volume pequeno, né, e a tendência é que esse volume tende a diminuir, tende a regredir. Então, se a gente for parar para pensar que
nós temos um novo reservatório que vai ser construído, que ele vai ter uma capacidade de 500 metros cúbicos, não é isso? E, né, o reservatório, e ele tem que ser parecido com o reservatório existente, que tem uma capacidade de 900 metros cúbicos. Pessoal, nem sempre vai ser o maior número que ficará em cima, tá? A gente tem que interpretar como a questão está querendo nos falar. Nesse caso, é o escoamento da água, então a tendência aqui tende a regredir. Então a gente começa do menor para o maior. Na verdade, parece até ser o contrário que eu estou dizendo, mas não, é desse jeito mesmo que a gente tem que pensar. E a quantidade de ralos. A gente não sabe a quantidade de ralos desse novo reservatório, mas nós sabemos do já existente, que é 6 ralos. Show de bola? E a gente não sabe a quantidade de ralos que vai ser para esse reservatório, mas está estipulado para a gente que tem que ser um tempo de 4 horas. Show de bola? E no nosso pré-existente, no nosso já existente, ele faz ele tem a questão da limpeza, né, a limpeza dos ralos, digamos assim, tende a ser o quê? De 6 horas, né? Dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Então, ó, a gente sabe que é um reservatório menor, né, que de capacidade, então a gente tem que saber qual o valor que vai ser a quantidade de ralos que ele vai necessitar. A gente sabe também que vai ser o quê? Menor. Show de bola? Por isso que nós vamos pegar a nossa caneta azul para a gente poder diagnosticar como é que vai ser a questão das grandezas. De 500 metros cúbicos para 900 metros cúbicos, né, começa um valor maior e vai para um valor menor. Concordam comigo? A gente sabe que o comportamento, então, ó, a gente faz uma setinha para baixo indicando que ele tende o quê? A regredir. Concordam comigo? A gente não sabe o valor de x aqui. Porém, como o comportamento das grandezas está sendo de forma reduzida, né, até porque estamos falando de um reservatório menor, então a tendência é que o valor de x aqui, ó, tende a ser o quê? Menor. Então, a nossa resposta vai ser um valor menor do que 6. Tudo bem? E a nossa quantidade de tempo, né, já é o contrário. Que olha só, 4 para 6 horas, né, que já deveria ser que aqui já tem uma inversão na proporcionalidade. Então a gente sabe que aqui você tem uma redução, né, e aqui, ó, você tem um comportamento diferente em relação ao tempo. Tudo bem? Concordam comigo? Então vamos lá. Seguindo esse raciocínio, vamos começar a fazer os nossos cálculos aqui. Eventuais dúvidas, eu sei que é um pouquinho complicado, mas na prática a gente pega a manha. Mas por favor, se você tiver dúvidas, não fique com a sua dúvida parada. Por favor, chega e fala para mim. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, a gente sabe que como esses caras aqui estão, como esse é do menor para o maior, a gente sabe que a gente faz o que com eles, ó? A gente inverte isso daqui. Tudo bem? Então a gente vai inverter esses caras para eles manterem a mesma proporcionalidade. Tudo bem? Então vamos lá. A gente vai ter aqui, vamos fazer as nossas frações. A gente quer encontrar o x, não é verdade? Então vamos isolar a fração do x aqui sobre 6, que é esse camarada aqui. Igual a 500 sobre 900, que é essa outra fração aqui, tudo bem? Vezes, que é, olha só, esses caras aqui, ó, eles vão estar multiplicando entre si. Esse cara que tem a nossa variável que nós queremos encontrar a resposta, ele tem que ficar isolado no membro, que é o x da questão que a gente quer encontrar. Então esses dois outros caras aqui, ó, a gente vai fazer uma multiplicação de fração. E nós já tivemos aulas de fração, né? Lembrando que a gente vai inverter, então não vai ser 4 sobre 6, vai ser 6 sobre 4. Tudo bem? A gente já teve uma aula de fração e a gente sabe que multiplicação de fração multiplica numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Como é que vai ficar isso daqui? Vamos fazer aqui embaixo, ó. Vai ficar x sobre 6. E vamos fazer a multiplicação. 500 vezes 6. Eu vou partir do princípio que você, meu querido colega, meu querido aluno, você vai fazer isso aqui manualmente.
podem fazer manualmente essa multiplicação. 6 vezes 0 vai dar 0, 6 vezes 0 vai dar 0, 6 vezes 5 vai dar 30. Consequentemente, a nossa resposta é 3.000. 900 vezes 4. É só vocês pensarem. 9 vezes 4 dá quanto? 36. Mais esses dois zeros aqui, como é que vai ficar? 3.600. É uma tática para poder resolver multiplicação. Mas essas coisas a gente acaba percebendo conforme a gente vai fazendo muita tabuada. Vai por mim. Mas fico aberto a sugestões, caso vocês queiram uma aula dedicada para fazer esses macetes que realmente compensa pra gente. Bom, vocês concordam comigo que esse 6 está dividindo x? A gente quer isolar o x. Só lembrando que vamos ter aula de equação do primeiro grau para a gente entender essa questão do isolamento do x. Tranquilinho? Então, esse 6 aqui está dividindo com x. Vamos passar com ele multiplicando no outro lado. Vamos isolar o x assim, ó. Vai ser 3.000 sobre 3.600 vezes 6. Pessoal, pode parecer que não, mas isso daqui, ó, isso daqui nos lembra o quê? Uma multiplicação de fração também. Por quê? A gente não vê. Mas esse 6 está sendo dividido por 1. Ele é um número natural. Então a gente pode fazer o seguinte, multiplicar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Quanto vai ficar 3.000 vezes 6? 3.000 vezes 6, pessoal, vai dar um valor gigantesco, que vai ser esse aqui, ó. Vai ficar x igual 3.000 vezes 6 vai dar 18.000. 18, 1, 2, 3. Vai dar 18.000. Sobre 3.600. Lucas, se a gente fazer a divisão de 3.600 por 18.000 dividido por 3.600, vamos chegar a uma resposta que é o valor de 5. X é igual a 5. Lucas, eu não acredito que essa seja a resposta. Será que teria como você fazer a divisão passo a passo pra gente? Sem problema. Sem problema, vamos lá. Deixa eu pegar uma outra folha aqui, só para deixar mais lúcido a questão da resolução pra gente. Vou pegar uma folha qualquer aqui, ó. Peguei. Então a gente tem aqui, ó, 18. Opa, deixa eu ver se vocês estão vendo bem. 18.000, 1, 2, 3, dividido por 3.600. Esse tipo de coisa, pessoal, a gente não precisa ter vergonha de fazer não, tá? Porque isso daqui pode parecer que não, mas faz uma diferença gigantesca para nós, tá? Então vamos lá. Se a gente pegar o 3.600 e multiplicar por 2, vocês concordam comigo que a gente não vai alcançar esse 18.000 aqui, tudo bem? Vamos imaginar então um valor próximo. Vamos pegar aqui, por exemplo, 3.600 vezes 2. 3.600 vezes 2, se a gente for fazer, ó, a gente não vai chegar. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. Vai 1 aqui. 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. 7.200. A gente ainda não alcançou 18.000. Vamos pensar no outro valor. Pode ser por 4, por exemplo? Vamos lá. 3.600 vezes 4. Vamos fazer 3.600 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 6, 24. Sobe o 2 aqui. 4 vezes 3, 12. 12 mais 2, 14. 14.400. Tá quase, hein? Vamos pegar 3.600 e multiplicar por 5. Será que a gente alcança? Vamos ver. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. Vem o 3 aqui. 5 vezes 3, 15. 15 mais 3, 18. Olha que delícia. 18.000. Então, ó, no método da tentativa a gente alcança 18.000. Menos 18.000, 0. Nosso resto é 0. Nossa resposta, portanto, é 5. Esse tipo de divisão a gente não precisa ter vergonha de fazer. Até porque vale muito a pena pra gente. Tudo bem? Galera, essa é a nossa resposta do exercício, que x vale 5, desse exercício de regra de 3. Mais aulas de resolução de exercícios, por favor, deixem nos comentários para que vocês talvez queiram revisar mais e tudo mais, revisar mais, treinar mais,
que com certeza na matemática é igual a academia, a gente não fica patola logo no primeiro dia. A gente tem que ficar malhando, a gente tem que ficar treinando para conseguir. Galera, se vocês gostaram dessa aula de só exercícios, por favor, deixe o seu like ou deixe o seu dislike. O importante é que você possa avaliar essa aula, se ela foi produtiva ou não para você. E se você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez e não é inscrito, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho. É só dar um clique nele, ó, ative o sininho para receber as nossas próximas notificações. Porque assim, vocês vão estar se ajudando, né, para vocês poderem estudar e também vão estar me ajudando. Então vamos fazer esse trabalho conjunto. Tudo bem? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. No mais, só estudar. Fui!